No silêncio de um mundo perdido, há 66 milhões de anos, uma criatura reinava suprema. Uma montanha de músculos, dentes e instinto predatório. Você conhece o nome dele: Tiranossauro Rex, o rei. Mas, e se tudo o que pensávamos saber sobre ele estivesse errado? E se o caçador mais famoso da história fosse, na verdade, uma fraude? Recentes descobertas científicas estão redesenhando o T-Rex, transformando o monstro dos nossos pesadelos em algo diferente e talvez ainda mais assustador. A imagem clássica é icônica: um T-Rex solitário, rugindo sob um céu tempestuoso, o senhor absoluto de seu domínio. Essa é a imagem que os filmes nos venderam. Um predador de ponta, caçando diplodocus gigantes sozinho, movido por uma fúria implacável. Mas a realidade, apontam os fósseis, era provavelmente muito mais complexa. As evidências mais recentes sugerem que o T-Rex talvez não fosse um lobo solitário, mas sim um animal social. Imagine, não um T-Rex, mas um bando deles, caçando em grupo, coordenando ataques como uma matilha de lobos com 14 toneladas. A ideia de um T-Rex já é aterrorizante. Agora, imagine 5 deles, com os olhos fixos em você, movendo-se como uma unidade. A força de um indivíduo já era capaz de esmagar ossos. A força de um bando seria capaz de remodelar um ecossistema inteiro. Por décadas, uma pergunta dividiu os paleontólogos. O T-Rex era um caçador ativo e feroz ou um carniceiro oportunista usando seu tamanho para roubar carcaças de outros predadores? Os argumentos a favor do carniceiro são fortes. Seus braços minúsculos, quase inúteis para agarrar presas. Seus bulbos olfatórios, as regiões do cérebro responsáveis pelo olfato, eram enormes, sugerindo que ele podia sentir o cheiro de uma carcaça a quilômetros de distância. E suas pernas, embora longas, não eram projetadas para uma corrida de alta velocidade, mas sim para uma caminhada eficiente e de longa distância. Ele era um andarilho, não um velocista. Mas então, como explicar as marcas de dentes de T-Rex encontradas em ossos de outros dinossauros, que cicatrizaram? Isso prova que o T-Rex mordeu animais que estavam vivos e eles sobreviveram para contar a história. Então, a resposta não é um ou outro. Ele era os dois. Um predador dominante que não desperdiçaria uma refeição fácil. Ele caçava quando precisava, mas se encontrasse uma carcaça fresca, não teria vergonha de devorá-la. Ele era o rei, e o rei faz o que for preciso para sobreviver. Esqueça a pele escamosa, cinza ou verde, como a de um lagarto gigante. A ciência agora nos presenteia com uma imagem muito mais extravagante e precisa. Fósseis de parentes próximos do T-Rex, encontrados na China, vieram com uma surpresa: traços de penas. Não as penas de voo de um pássaro moderno, mas uma espécie de protopena, semelhante a uma pluma macia. Os filhotes de T-Rex provavelmente nasciam cobertos por essas plumas para se manterem aquecidos. Conforme cresciam, a maior parte dessas penas desaparecia, mas é muito provável que os adultos mantivessem tufos de penas em locais específicos, como na cabeça, costas e cauda. Talvez fossem coloridas, usadas para exibição, para atrair parceiros ou intimidar rivais. Imagine um T-Rex de 12 metros, não com um rugido, mas talvez com um chamado gutural, exibindo uma crista de penas vermelhas e pretas. O monstro se torna mais real, mais animal. Independente de ter penas ou caçar em grupo, uma coisa é indiscutível: a força de sua mandíbula. A mordida do Tiranossauro Rex é a mais poderosa já registrada em um animal terrestre. Não estamos falando de simplesmente perfurar a carne. Estamos falando de uma força de quase 6 toneladas. Força suficiente para pulverizar ossos, para transformar a caixa torácica de um triceratops em estilhaços. Ao analisar os dentes do T-Rex, vemos que eles não eram como facas feitos para cortar. Eles eram como pregos de ferrovia, grossos e cônicos, projetados para suportar e aplicar uma pressão imensa. Quando o T-Rex mordia, ele não cortava, ele explodia. Era uma granada de impacto biológica.
Essa mordida era sua principal arma e não havia defesa contra ela. Talvez o aspecto mais subestimado do T-Rex seja sua inteligência. Por muito tempo, dinossauros foram vistos como criaturas estúpidas, com cérebros do tamanho de uma noz. Novas tomografias de crânios fossilizados revelam uma história diferente. A proporção cérebro-corpo do T-Rex era uma das maiores entre os dinossauros não avianos. Seu cérebro era comparável, em termos relativos, ao de um chimpanzé. Isso não significa que ele construía ferramentas, mas sugere uma capacidade cognitiva complexa. Ele tinha uma visão binocular excelente, permitindo a percepção de profundidade, crucial para um caçador. Ele tinha uma audição apurada para sons de baixa frequência. Combinando esses sentidos com um cérebro capaz de processar informações, temos a receita para um predador calculista. Um animal que podia aprender, se adaptar e, como falamos antes, talvez até mesmo caçar de forma coordenada. O verdadeiro terror do T-Rex não era apenas sua força bruta, mas a mente que a guiava. Por mais de 2 milhões de anos, o Tiranossauro Rex dominou a América do Norte. Ele foi o produto final de milhões de anos de evolução dos tiranossaurídeos. Ele era perfeito para o seu ambiente. Forte, inteligente e adaptável. Mas nenhuma dinastia dura para sempre. Seu fim não veio na forma de um predador maior ou de uma doença. Veio do céu. Um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, colidindo com a Terra a uma velocidade inimaginável. O impacto desencadeou um inferno global. Terremotos, tsunamis e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz do sol por meses, talvez anos. As plantas morreram, os herbívoros morreram de fome. E então, o rei, sem ter o que caçar, também sucumbiu. O maior predador que o nosso planeta já viu foi derrotado não por uma batalha, mas pelo frio e pela fome, em um mundo mergulhado na escuridão. O Tiranossauro Rex, que conhecemos hoje, é uma criatura muito mais fascinante do que o monstro dos filmes. Um animal social, possivelmente com penas, que combinava a força de um caçador com a astúcia de um carniceiro. Um predador inteligente cuja mordida poderia estilhaçar a realidade de suas presas. O rei pode estar morto, mas seu legado está gravado em pedra. E a cada novo fóssil que desenterramos, percebemos o quão pouco ainda sabemos sobre o verdadeiro e complexo soberano do mundo dos dinossauros.